Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 4, por favor. Romanos, capítulo de número 4. Eu quero iniciar pedindo aos irmãos duas licenças, digamos assim, iniciais. A primeira delas, de interromper a nossa exposição, a exposição que temos feito comumente acerca do Evangelho de Marcos, porque creio que ser este um momento bastante oportuno, não somente pelo batismo da Alice, mas com a graça de Deus, daqui a alguns meses estaremos celebrando esse mesmo ato com a Karina, que já está entre nós e já tem a data do seu batismo marcado, e com a graça de Deus, muito em breve, com a Alice, a outra Alice que também chega, e Deus nos permitirá compartilhar desse momento. Como é um momento bastante singular, eu gostaria de pedir licença aos irmãos exatamente para tratar deste assunto que os irmãos estão vendo aí, e que gera bastante dúvida nas pessoas, e particularmente em nós também. E pedir licença também porque eu não vou fazer, como os irmãos estão acostumados a me verem fazendo uma exposição do texto em si. Mas hoje eu gostaria de expor o tema, e gostaria que você pudesse me acompanhar, na medida do possível, com a sua Bíblia aberta, conferindo exatamente aquilo que temos dito em cada um desses momentos, por favor. Então, quero convidá-lo, nós vamos ler no texto de Romanos, capítulo de número 4, por favor, a partir do verso 9. Diz Paulo assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também há transgressão, diz o apóstolo Paulo. Calvino, nas suas Institutas, ele argumenta dizendo que existem dois grandes riscos para nós, quando tratamos com os chamados sacramentos, e entre eles, no nosso caso, o batismo, além da ceia. E os grandes riscos, segundo Calvino, é que nós vejamos os sacramentos sob a perspectiva de uma mágica, ou olhamos para os sacramentos sob a perspectiva de um ritual. Ambos, com certeza, não são as razões pelas quais nós celebramos esses atos, seja a ceia, seja o batismo. Ou seja, não por mágica, o batismo não tem esse poder mágico. Nós precisamos entender isso. Por mais que desejemos, Alice não foi ou não será, porque isso cabe ao Senhor, nós não sabemos afirmar com essa clareza, mas é somente Deus, e futuramente, se Deus quiser, a própria Alice é que vai poder dizer, mas ela não foi ou não será salva pelo batismo, porque o batismo não tem esse poder, o batismo não tem essa capacidade mágica, não é um ato que, de alguma maneira misteriosa, nos faça realmente servos, ou, digamos, pessoas que creem de fato em Cristo. Então, o batismo não tem esse perfil, e esse é um grande risco, e é uma maneira como várias pessoas veem o batismo. Do outro lado, o batismo também não é um ritual, não é apenas uma cerimônia religiosa, como as pessoas entendem. Aliás, nós temos o costume de transformar quase tudo em cerimônias, né? Então, o casamento virou uma cerimônia, aí nós olhamos para o batismo, ele se tornou uma cerimônia, celebramos a ceia, e nada mais é do que uma cerimônia também, destituindo dele seu caráter e sua natureza essencial. Por isso é tão importante entendermos por que batizamos.
Não batizamos porque esperamos que alguma mágica aconteça na criança ou no adulto quando batizado. E não batizamos na expectativa ou simplesmente de cumprir um rito cerimonial, um rito, digamos, religioso da igreja presbiteriana. Não é esse o nosso objetivo e nem pode ser esse o objetivo, com certeza não é, da Juliana, ao trazer exatamente a Alice para esse batismo, ou todos aqueles que já celebraram esse ato e aqueles que pretendem fazê-lo. Então a pergunta é simples: por que nós fazemos? Por que nós batizamos? E essa pergunta é muito importante de ser respondida por quem já o fez e por quem, na verdade, pretende fazê-lo. Por aqueles que se batizam quando adultos, por aqueles que foram batizados na infância e que professaram sua fé na vida adulta. Por que, afinal de contas, eu tenho que fazer isso? E quais são as razões? A resposta, ela caminha bem próximo. Primeira razão que eu gostaria que você pudesse ponderar comigo é porque este foi o sinal que Deus escolheu para identificar o seu pacto conosco, sua aliança, o sinal que Deus estabeleceu. E o texto é claro, Romanos capítulo 4, 11 e 13, que você tem em mãos. Quando Paulo interpreta Gênesis 17, é muito importante você se lembrar disso, Paulo está lendo Gênesis aqui. Paulo está interpretando Gênesis, Paulo está explicando Gênesis para os seus leitores, que eram judeus e não judeus. Ele está, na verdade, argumentando a favor da fé, argumentando a favor de que a salvação não vem por meio do rito da circuncisão, portanto o rito não salva, mas ao fazê-lo, Paulo explica exatamente a aliança, e ao explicar o pacto, a aliança, ele faz referência à circuncisão determinada por Deus a Abraão, no Gênesis 17, como selo, ou seja, como sinal da aliança e sinal dessa fé. Ela é a manifestação externa, exatamente dessa fé. O argumento de Paulo é simples, ele está dizendo: a circuncisão não basta, com o batismo não basta, é preciso crer, é preciso, na verdade, confessar. O ato do batismo é uma confissão de fé, mas é preciso crer. Sem a fé não há salvação. Então, isso é fundamental e necessário para que a salvação aconteça. O batismo ou a circuncisão não é suficiente, não é ela que, na verdade, nos torna, de fato, filhos de Deus. Mas a fé em Cristo é que nos salva, como aconteceu com o próprio Abraão, que a partir daqui é chamado pai da fé, pai daqueles que circuncidados creem e pai daqueles que não circuncidados creem. O seu argumento é: os gentios que creem em Deus não necessitam ser circuncidados mais, porque na verdade é a fé quem salva. A evidência definitiva disso é que a fé e a justiça, e tome a palavra justiça aqui como o ato de justificação de Deus, ou seja, aquele ato de Deus, aquela declaração de Deus jurídica que determina e que declara que aquela pessoa, que aquele indivíduo está justo diante dos seus olhos. A Nova Versão Transformadora trata isso como aqueles que são considerados justos por Deus. É isso que chamamos de justiça. Mas a fé e a justiça ocorreram na vida de Abraão antes da circuncisão. Para demonstrar isso, ele cita em Romanos capítulo 4, verso 3, o capítulo 15. Então é muito simples, você tem esse argumento muito claro. Paulo está dizendo: olha, quando Deus imputou, quando Deus considerou e quando Deus declarou a Abraão um homem salvo, e salvo por meio da fé, imputou nele essa justificação, isso aconteceu no capítulo 15. A circuncisão foi instituída no capítulo 17, então não há dúvida, cronologicamente, a fé precedeu a circuncisão. Portanto, Abraão não foi justificado porque se circuncidou, ou porque celebrou um rito. Abraão foi de fato justificado porque ele creu no Senhor. E como sinal, como selo exatamente deste rito, desta fé, é que Deus instituiu então o rito da circuncisão. Esse rito, na verdade, que está descrito em Gênesis 17. Ocorre que em Gênesis 17, a circuncisão é chamada de aliança eterna, de aliança perpétua, tanto no verso 7 quanto no verso 13.
Deus, ao revelar, ao falar a Abraão, a determinar a Abraão que circuncidasse, ele toma a circuncisão como esse selo, como esse sinal, e declara para Abraão que a sua aliança com Abraão é perpétua, é uma aliança eterna, ou seja, é exatamente esse peso de um selo que, na verdade, agora acompanha por toda a eternidade aqueles que por eles celebraram. Essa aliança estará na vossa carne, e, portanto, é símbolo exatamente dessa aliança. Ou seja, o selo, como diz Paulo, ele é um sacramento. O que isso significa? Significa que ele é a manifestação externa de uma realidade que acontece internamente. Entendam isso. É isso que chamamos de sacramento. Sacramento não é mágico, mas sacramento não é mera cerimônia, não é mero memorial, não é só uma lembrança. Sacramento não é um rito, mas sacramento não é em si algo que tenha um poder, ou algo que tenha poder em si mesmo. O sacramento é a manifestação externa daquilo que Deus operou internamente em nós. Quando nós celebramos a ceia, não ocorre a chamada transubstanciação, porque seria, na verdade, uma espécie de mágica. O corpo, o pão continua pão, o vinho continua vinho, digamos assim, e isso não é nenhuma mágica. Mas, por outro lado, isso não está desespiritualizado, não está destituído da sua natureza espiritual. Nós, de fato, pela fé e espiritualmente, nos alimentamos de Cristo e somos, de fato, aqueles que são lavados pelo seu sangue. E esse, digamos, elemento interno em nossa vida manifesta-se externamente na ceia. A mesma verdade em relação ao batismo. Inclusive, no verso 5 e no verso de número 15, Deus determina que Abraão mude de nome e que Sarai mude de nome. A partir de agora, Abrão não é mais Abrão, Abrão é Abraão, né? E Sarai não é mais Sarai, ela passa a se chamar Sara. A mudança de nome não é capricho, é porque Deus está evidenciando que a partir de agora essas pessoas foram alteradas, mudadas, transformadas. A natureza delas agora é outra, dentro desse pacto. Não se preocupem, não é preciso mudar de nome atualmente. Mas, eu até que gostaria, mas não é. De qualquer forma, esse ato é um ato que demonstra, o que revela a clara demonstração de Deus em transformação, ou seja, é algo que internamente nos é manifestado pelo ato externo. Ou seja, mas tudo isso se refere à circuncisão, correto? Errado. Esse é o ponto. Ou seja, no Novo Testamento, a circuncisão é cumprida. E eu coloquei essa palavra em aspas para ficar claro, porque nós temos o costume de dizer que a ceia substitui a Páscoa. E temos o costume de dizer que o batismo substitui a circuncisão. Desde que você não queira dizer com substituição a anulação do que existiu antes, tranquilo. O que, na verdade, ocorre é que o batismo cumpre todos os propósitos que foram anunciados inicialmente pela circuncisão. Ele é o cumprimento disso, por isso ele é cumprido no batismo. 3 exemplos apenas para vocês pensarem nesse sentido comigo. O texto de Gálatas, que está aí. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, ou seja, de Cristo vos revestiste. Se você parar para pensar bem, se nós tivéssemos somente esse texto, a ideia que nos daria é que as pessoas são salvos pelo batismo. Mas o selo está ligado, ou seja, o sinal está ligado tão intimamente com aquilo que ocorre em nós, dentro de nós, que é operado em nós, que na realidade Paulo se sente à vontade para dizer que todos os que fomos batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos. Paulo não está dizendo que nós fomos revestidos de Cristo por meio do batismo, mas ele está dizendo que não existe na concepção dele a possibilidade de alguém manifestar fé e não se batizar. Que a expressão da nossa fé se dá por meio desse ato. Atos 22, 16, Paulo se defendendo, ele diz, citando, claro, palavras de Ananias. Ananias disse a Paulo: e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Ou seja, levanta-te e lava-se com a água do batismo.
E, por favor, não vou entrar em detalhes quanto à quantidade de água. A verdade é que existe água, né? Desde que os pastores não quebrem, na verdade, o recipiente. Mas existirá água, sempre. Ou seja, há a água que, na verdade, é o símbolo desse lavar regenerador. E esse lavar regenerador está ligado. Então, o batismo, ele não apenas simboliza, ele não é apenas uma mera lembrança, ele é, de fato, o selo. É a verdade externa daquilo que intimamente Deus já operou em nós. E precisamos compreender nisso. Um outro exemplo é Colossenses, e esse é bastante interessante, diz ele: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, veja bem, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido juntamente com eles, desculpe, aqui faltou, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Se vocês perceberem, Paulo aqui em Colossenses chama a circuncisão de Cristo de batismo. Certo? Se o meu português agora não me deixar na mão, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a circuncisão de Cristo é o batismo. Portanto, qual é o selo, qual é o sinal que Deus instituiu para a manifestação dessa nossa fé, dessa nossa aliança que temos com Ele? No Antigo Testamento, circuncisão, mas a partir da ordem de Cristo, da sua própria instituição, o batismo. Exatamente isso que celebramos, a nossa aliança, digamos assim. Deixe-me dar um exemplo antes de passar adiante. Vocês que são casados, estão aí sentados juntos, eu espero, né? Se não estão, podem mudar de lugar agora. Pois bem, o que vocês possuem aí na mão esquerda de vocês? Não. Vocês têm apenas um anel. É só isso. É de ouro, mas é anel. A aliança não é isto. Isto aqui é apenas símbolo. A aliança são as promessas que nós fizemos, um ao outro, diante de Deus. O pacto é simbolizado. Quem vê a aliança, vê o pacto, vê a aliança, vê, na verdade, todas aquelas promessas que celebramos. É exatamente isso que o batismo é. O batismo não é a aliança, mas é o seu sinal, o selo, a verdade de que sim, temos um compromisso com Deus, onde Ele se dispõe a cumprir as suas promessas a nosso favor, e nós, claro, assumimos os nossos compromissos com eles. Por isso, nós precisamos entender que o selo e o sinal da aliança inclui crianças. Que é um outro problema, que na realidade as pessoas argumentam, né? Em geral argumentam que não há texto explícito de batismo infantil. E argumento dizendo que não há ordens explícitas na Bíblia para batismo infantil. A minha ou a nossa resposta a isso é simples. Não tem, porque não precisa. Se precisasse, teria. Pense comigo um pouquinho só. O contrário é que seria necessário. Tá certo? Imagine, o selo da aliança é a circuncisão. Tá certo? E essa circuncisão é transformada em batismo por Cristo. Mateus 16 é uma citação disso. A circuncisão inclui crianças. Se a partir de agora o batismo que substitui ou que complementa essa circuncisão tiver que excluir crianças, o que nós precisaríamos? De uma ordem explícita, concorda? Simples, lógica. A, na verdade, é agora celebrado por B. A inclui crianças, B não inclui. O que eu preciso? De uma ordem explícita de Deus dizendo: quando batizarem, batizem apenas os jovens e adultos. Não batizem mais as crianças como se fazia circuncisão. E nós não temos essa ordem explícita. Não tem porque não precisa. Porque, claro, a Escritura entende naturalmente que o batismo segue a circuncisão, e como a circuncisão incluía as crianças, claro, o batismo também inclui. Assim como no Antigo Testamento as crianças faziam parte do povo de Deus, aqui no Novo Testamento que vivemos, as crianças também fazem parte do povo de Deus. São membros dessa igreja como qualquer um dos demais.
não estão de maneira alguma fora do pacto, fora da aliança, mas foram introduzidas pelo batismo. Por isso é tão relevante, mas existem outras evidências além do raciocínio lógico. Lucas 19, verso 9, quando Zaqueu se converte, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Se você for a Atos 16, verso 5, quando Lídia de Tiatira se converte, na casa de Lídia, todos são batizados. Diz o texto, depois de ser batizada ela e toda a sua casa. Se você for a Atos 16, 33 e 34, agora é a conversão do carcereiro de Filipos. E quando o carcereiro se converte, diz o texto a seguir, foi batizado ele e todos os seus, e com todos os seus manifestava grande alegria. Ou seja, em todos esses casos eu preciso supor que não havia nenhuma criança nessas casas, que é uma suposição. E se havia, eu tenho que supor que elas não foram batizadas. Percebem? Em toda a região em que o cristianismo se expande, as casas são, na verdade, recebidas e batizadas. Quando se tratava de um senhor que possuísse escravos, inclusive os seus escravos eram batizados. E querem nos fazer crer que as crianças não. É preciso uma suposição, e não a evidência da Escritura, que manifesta que isso acontece continuamente. Atos 2, 38 e 39, Paulo, fazendo o discurso, diz: arrependei-vos e sede, e cada um de vós seja batizado, pois para vós outros é a promessa, e também para os vossos filhos. Eu sei, Paulo não está dizendo aqui filhos no sentido infantil, mas ele não está excluindo a infância da palavra filhos. É a mesma que acontece em Efésios capítulo 6, onde os pais são chamados a admoestar os seus filhos. E ali não pode ser só filhos adultos. É exatamente aqui o sentido completo de todos os filhos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, importante texto, em que Paulo orienta os casais a não se separarem, porque do contrário, os seus filhos, diz ele, não seriam santos, mas Paulo diz pelo contrário, eles são santos por causa dos seus pais. E a palavra santo aqui não significa que essas crianças não tenham pecado. Aliás, é por isso que precisamos sim introduzi-las no pacto. Infelizmente, essa é a verdade da natureza humana, nós nascemos assim. A Alice, que está ali no colo da Juliana, ela é serva de Cristo, mas é uma criança pecadora. Precisamos saber disso, precisamos compreender isso. E a verdade é que ela é santa não no sentido de inexistência do pecado, mas é a expressão bíblica neotestamentária para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Paulo inicia a carta aos Coríntios, em que ele faz essa citação, dizendo aos santos que estão em Corinto. E, portanto, os filhos fazem parte exatamente desse pacto, estão introduzidos nele. A oposição ao batismo, em geral, é dizer que a pessoa, a criança, não tem capacidade de manifestar a sua fé. Ela ainda não pode manifestar e a fé é necessária para o batismo. Eles só não explicam como é que, na realidade, Isaac foi circuncidado ao 8º dia. E que, na realidade, a fé manifesta naquele ato não foi do rebento Isaac, mas do seu pai e de sua mãe, que manifestaram essa fé. Ou seja, o pacto de fé é celebrado com os pais ou com os responsáveis, se for o caso. Todos respondem pelas promessas que foram, na verdade, recíprocas. Ou seja, Deus nos fez suas promessas e nós fizemos essa promessa também diante de Deus. Ou seja, é preciso compreender que a pessoa que crê é que faz e declara essa fé. É por isso que é necessário, para que a criança seja batizada, que um dos seus pais, de preferência os dois, sejam membros da igreja. Porque a criança se torna membro da igreja. Porque não é um rito, não é uma cerimônia. A criança não batizada não é pagã. Ela apenas não foi introduzida pelos seus pais no pacto com Deus. Que é exatamente aqui o que Deus se compromete conosco. Os pais e os responsáveis, enquanto os filhos estiverem sob seus cuidados, assumiram compromissos. E deixe-me aqui abrir um parêntese quanto a isso. Eu sei que existe em nós, e veja bem,
não é só a sua casa, minha casa e famílias em si, que convivem com membros do seu lar que por alguma razão abandonaram a fé. E veja bem, se isso não aconteceu na sua casa, agradeça a Deus. Não se orgulhe, porque não foi por sua causa. Porque Deus foi misericordioso com o seu lar. Como diz um amigo meu, os nossos filhos creem em Deus apesar de nós, nem sempre por nossa causa. Então não atribua, como nós fazemos, a nós esse papel. O que Deus requer de nós é nosso esforço, não a nossa perfeição. Enquanto os nossos filhos estão sob os nossos cuidados, nós temos esse compromisso com Deus. No momento em que eles saem do nosso cuidado, essa responsabilidade não é mais dos pais, mas dele, dessa pessoa. E por favor, não entendam que filhos abandonam a fé por causa dos seus pais. Talvez você tenha mais exemplos do que eu para dizer de pais que não são lá muito, digamos, fiéis, e os filhos são exemplos de fé. Ou de pais que são exemplos de fé e os filhos a abandonam. Porque salvação depende da graça soberana de Deus, não dos nossos ritos, mas até que Ele tenha responsabilidade, o compromisso que eu assumi é de conduzi-lo conforme as promessas que foram feitas aqui. Esse é o meu compromisso. É o meu esforço para cumprir as minhas promessas até o dia em que Deus for servido, manter este filho sob os meus cuidados. Tá? E por favor, não significa morando na mesma casa, tá? Porque depois de uma certa idade ele mora ali, mas ele já é responsável por si mesmo e por sua fé. Como nós não temos como medir isso em termos de tempo, a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana estabelece os 18 anos, mas é mera conjectura. Talvez aconteça bem antes essa responsabilidade pessoal. Diante disso, nós precisamos entender que batizamos então as nossas crianças, porque elas estão, esse é o selo da nossa aliança com Deus, esse selo inclui crianças, e este selo, esse ato, é um meio de graça, que é uma doutrina fundamental na nossa igreja e que muita gente se esquece, que os sacramentos são meios pelos quais Deus derrama de sua graça sobre nós, e isso nós precisamos entender. O sacramento é o meio, na verdade, não a graça. Mas de que graça estamos falando? Claro, a mais importante de todas, a mais essencial de todas. Em Gênesis 6, quando Deus celebra a sua aliança, quando Deus determina a destruição da humanidade, Deus resolve salvar Noé, porque Noé era um cara bacana, né? Um cara que vivia perfeitamente bem. Não, o texto é claro. Noé achou graça diante do Senhor, e por causa dessa graça o Senhor salvou ele e sua casa. Lembre-se, Noé não entrou sozinho naquela arca com aqueles animais, ele entrou com toda a sua casa. Deus salvou toda a sua família, digamos assim, do dilúvio em si, exatamente em virtude desse pacto, mas achou graça, que aqui é clara uma manifestação dessa salvação, tá? Noé achou diante de Deus essa graça, mas lembre-se, não é porque ele celebrou um rito, mas porque a graça de Deus o alcançou, e portanto é meio e não causa. Mas vamos ver outros exemplos em que essa graça, além da salvação, está implícita. E isso é importante. Quando eu batizo meu filho, significa sim que eu estou usando, ou agora sim, utilizando de um meio de graça para abençoá-lo com aquilo que é mais importante na vida humana, a salvação em Cristo Jesus. Contudo, não é a única graça, não é exatamente a única que faz parte dessa aliança. Se não, observe, Gênesis 19, 29, você deve se lembrar, Deus destrói Sodoma e Gomorra
exatamente com fogo e enxofre, e Deus salva Ló e sua família. Mas ao salvar Ló e sua família, o texto bíblico nesse verso 29 é claro. Lembrou-se Deus de quem? De Abraão. O texto não diz que Deus se lembrou de Ló. O texto não diz que Deus teve misericórdia de Ló e de sua família e de suas filhas, se é que elas fossem merecedoras de alguma graça. O texto não diz isso. Deus diz que Deus se lembrou de Abraão, da aliança que ele fez com Abraão, com o seu servo Abraão. E ao se lembrar de Abraão, Deus livrou da morte, Deus livrou do risco, do perigo, Deus livrou exatamente da maldição o seu servo ou o seu sobrinho Ló. Percebem? Se você for a Êxodo 24, 25, fica muito claro, explícito no texto, que quando o povo de Deus gemia sobre o domínio, sobre a escravidão dos egípcios, diz a Escritura que lembrou-se Deus de quem? Não foi de Moisés, embora ele tenha, claro, colocado Moisés dentro do pacto. E Deus não se lembrou do povo de Israel, Deus se lembrou da aliança que ele fez com Abraão. Muito mais de 400 anos depois, aquela aliança celebrada em Gênesis 17 se manifesta num ato de graça, de salvamento de Deus por todo esse povo, por toda a sua descendência. Deus se lembrou, e exatamente é isso que na realidade a aliança significa. Deus se lembra dessa aliança. 1 Reis, capítulo 11, verso 11 e 12, quando fica a idolatria de Salomão, e Deus diz que tomaria da família de Salomão, ali, das mãos de Salomão, exatamente o reino então foi finalmente dividido. Como é que Deus anunciou isso? E a resposta é isso: Deus disse: não o farei em seus dias por uma única razão, por amor a Davi teu pai, que foi fiel à aliança. Por causa do pacto que eu celebrei, eu não vou tomar de suas mãos, tomarei dos seus filhos, mas de você eu não tomarei, por causa exatamente de Davi. É essa a perspectiva. Romanos capítulo 4, verso 13, ele vai dizer que nós somos de fato herdeiros do mundo. Não sei se você parou para pensar nesse texto. Aliás, essa é uma frase comum na Escritura. Nas bem-aventuranças é disso: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra pertence a essas pessoas que estão incluídas no pacto. E aqui ele volta a dizer exatamente isso. Não foi por meio da circuncisão que Abraão, de fato, alcançou a herança, mas toda a sua descendência vai herdar o mundo. Salmo 103, verso 17, onde Deus diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Por que batizamos os nossos filhos? Eu entendo porque eu gostaria muito que essa graça de Deus, a qual apenas dei pequenos exemplos, pudesse ser derramada sobre a vida deles. Se dependesse hoje da perspectiva que tenho, e eu não fiz isso. Eu já aproveitava exatamente na maternidade e levava um colega para batizá-la ali, para que ela não experimentasse nem uma hora de sua vida fora dessa aliança, nem um momento fora desse pacto. Tudo que eu desejo hoje é que esse Deus que eu adoro esta noite esteja lá onde os meus filhos estão, onde os meus netos estão, os guardando, os abençoando, tendo misericórdia deles, porque são pecadores, fazendo cumprir neles essa aliança, esse pacto, agora que eles caminham por si mesmos. Todo esse era o desejo do coração. É por isso que, na verdade, nós celebramos esse ato, porque é exatamente um meio pelo qual a graça de Deus alcança os nossos filhos, os que creem, inclusive aqueles que não creem, os que estão vivendo em comunhão com Deus, ou aqueles que temporariamente ou definitivamente estão fora dessa comunhão. Ainda que estejam assim, a graça de Deus os guarda por causa da aliança que
eu fiz com ele. Se isso não for importante, eu não sei necessariamente o que é. Eu lembro que minhas filhas, gêmeas, primeira vez que eu fui levá-las para o primeiro dia de aula na escola. Eu sei que vocês já passaram por isso. Certo? Fui levá-las. Quando chegamos na escola, nenhuma das duas queria descer. Foram arrastadas, sequestradas pelas professoras para poder entrar para a escola, chorando, em desespero porque estavam entrando na escola. E então foram elas chorando para a sala de aula, e eu entrei no meu carro e comecei então a chorar também. Não de medo, não sou um pai tão protetor assim, mas a partir daquele dia eu compreendi que elas não estavam somente sob os meus cuidados, que outras pessoas as educariam, e que nunca a segurança delas esteve em meu poder. Eu não sou capaz de manter nenhum dos meus filhos sequer vivos, quem dirá salvos. Para isso eu dependo do meu Deus, e por isso eu celebro um pacto com Ele, onde Ele promete que os meus filhos, enquanto estiverem sob os meus cuidados, serão tratados à luz desse pacto, à luz dessa aliança. O que nos leva, claro, a um outro ponto. Coríntios, como eu disse, eles são santos, e o texto tão importante do Salmo 127, Salmo 128, no Salmo 127 não fala de casa especificamente com família, mas que seja: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que vigiam. Se o Senhor, na verdade, não preservar, em vão nós nos esforçamos. Salmo 127 me ensina a completa e plena dependência de Deus. Por isso que termina dizendo: feliz é o homem que enche dele a sua aljava. E ali encher a aljava é ter filhos. Feliz. E ele inicia exatamente o Salmo 128 dizendo: eis como será abençoado, eis como será bem-aventurado, eis como será feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ali não tem dúvida: seus filhos serão rebentos da oliveira, sua esposa será como a videira frutífera, seu lar, a sua casa será abençoada, porque ele teme ao Senhor, porque ele anda nos seus caminhos, porque ele cumpre a aliança e a promessa que ele estabeleceu com Deus. O que nos leva, claro, a um ponto importante, que as promessas são sempre recíprocas. Deus prometeu, e mais, segundo Paulo escreveu a Timóteo, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus não rompe seu pacto conosco, Deus não rompe sua aliança. Mas alianças são compromissos mútuos, são compromissos recíprocos, e nós assumimos no dia em que batizamos os nossos filhos. Nós assumimos no dia que recebemos essas crianças como membros da nossa igreja. Pense comigo um pouquinho, Efésios 6,4, o que eu prometi? Eu prometi criar o meu filho na admoestação e na disciplina do Senhor. Foi essa promessa que eu fiz. E toda vez que me lembro disso, confesso, tenho que pedir perdão a Deus. Porque os meus dias como pai não foram marcados por esse esforço contínuo. Volto a dizer, Deus não quer de mim perfeição, mas Ele espera que eu tenha, que eu me esforce, que eu me dedique a isso. Eu assumi um compromisso com Ele, dizendo: eu vou criar os meus filhos na admoestação do Senhor. Eu vou criar o meu filho exatamente nesse treinamento, nessa disciplina, que na verdade a palavra significa. Salmo 78, verso 5 ao verso 8, Salmo de Asaf, importante texto, em que diz que Deus estabeleceu em Israel um testemunho,
E esse testemunho, diz ele, deve ser anunciado. E aí diz que Deus determinou que os pais falem aos filhos, e esses digam aos filhos, e assim sucessivamente, para que não exista uma geração obstinada e rebelde, porque não conhece as maravilhas do Senhor. Eu assumi o compromisso de falar das maravilhas de Deus para o meu filho. Fui eu que assumi o compromisso. Não é o papel da igreja, não é o papel da Manu, que está lá com as nossas crianças. Esse papel é meu, eu sou pai, sou eu que tenho que dizer aos meus filhos todas as maravilhas que Deus tem feito em minha vida, e são muitas, tantas que eu não sei contar quantas são. Eu tenho que dizer, eu tenho que anunciar, eu tenho que testemunhar, sou eu que tenho que falar das grandes obras de Deus, e eu assumi esse compromisso naquele dia em que de fato eu celebrei o batismo do meu filho. Não foi um rito, e nem foi mágica, foi uma aliança onde Deus prometeu ser o Deus deles, e eu prometi sim, conduzi-los no caminho da fé, ensiná-los quem é esse Deus em que eu creio. Percebem? Essa foi o compromisso. Nós prometemos, como hoje a própria Juliana fez, mas nós prometemos igualmente ler a Bíblia com ela e principalmente orar com ela e por ela. Prometemos trazê-la à igreja e envidar todos os esforços para assim fazer. Foram promessas. Eu sei, nem sempre cumpridas, mas foram promessas. Se você ainda tem criança pequena, eu pergunto, qual foi a última vez que você leu a Bíblia com ela? Se você tem filhos, inclusive adolescentes, qual foi a última oração que você fez com ele? E por favor, não pense apenas no culto doméstico, porque sua casa deve ser igual à minha, igual a do Ronald, quando vem, ocupa todo o púlpito aqui. Quando você orou e leu a Escritura com aquela pessoa. Quando foi a última vez que você orou por ele. É esse o compromisso que assumimos. Mateus 19, Jesus repreende os seus discípulos, porque os discípulos estavam impedindo os pais de levarem as crianças até Jesus. Tá? Eu digo os pais porque a palavra usada lá para criança é quase criança de colo, tá? E Jesus disse e repreendeu os seus discípulos dizendo o seguinte: não os impeçais. Sabe qual é o meu temor? É que eu, pai cristão, seja exatamente o impedimento do meu filho conhecer a Deus. Ainda mais numa cidade como São Paulo. Se fosse lá onde eu morei, aos 7, 8 anos, você pega a sua Bíblia e vai para a igreja sozinho. Mas às vezes, e me perdoem a sinceridade, por preguiça, por má vontade, porque meu filho vai dar trabalho, como se o choro da Alice, da Karina, ou as brincadeiras dessas crianças atrapalhassem. Somos nós que impedimos. Uma vez quando pastoreava a igreja grande em Goiânia, a igreja possuía 1.200 membros, havia pelo menos 800 pessoas frequentando o culto. Uma senhora de idade foi me procurar irritada, porque ela queria que nós separássemos as crianças para sentar num canto para não atrapalhá-los. Confesso aos irmãos, tive que pedir a Deus muita graça para não mandar ela embora. A senhora que está atrapalhando o culto. Mas, como pastor, tem que ter sempre aquela palavra paciente. A minha palavra foi: pois Deus disse que da boca de pequeninos é que Ele tira o perfeito louvor. Deus não disse dos corais, dos cânticos, dos adultos. Deus disse da boca de pequeninos é que Ele suscita o perfeito louvor. Quando essas crianças choram aqui dentro do templo, eu não tenho dúvida, Deus está sendo louvado, porque elas estão onde deveriam estar,
E somos nós, adultos, nós pais, que impedimos essas crianças de estarem próximas de Jesus. Tal a seriedade de tudo que celebramos aqui. Ou seja, batismo não é cerimônia. Batismo é compromisso que nós assumimos. E que ainda estão em vigor. E que não se encerram. Compromissos que temos. Qual a conclusão? Eu volto à pergunta inicial. Por que que nós batizamos crianças? Em bom tom alguém responderia, porque nós somos herdeiros da teologia reformada. Bom, mas o que é que a teologia reformada diz? Para você poder afirmar isso. Ela diz exatamente isso, que batismo não é mágica. Batismo não salva. Batismo não é cerimônia, não é ritual religioso. Para celebrar o batismo é preciso que os seus pais estejam comprometidos com a fé e façam parte desse corpo. Do contrário, não é possível receber essa criança, porque Deus leva em consideração a fé do pai para incluir o filho nessa aliança. Por isso a fé repousa sobre o pai. Ou seja, o que nós precisamos entender que hoje foi celebrada uma aliança e um pacto com Deus, que durará por muitos anos, espero eu, até Alice chegar à sua juventude. Até lá, há um compromisso, há uma responsabilidade, mas há também uma promessa, de que a graça de Deus não desamparará essa criança, que a graça de Deus a protegerá a cada dia, que o olhar de Deus para com ela é diferente do olhar de Deus para com os outros, porque ela faz parte do seu povo, ela faz parte da sua igreja, ela é sim do Senhor, e é exatamente essa a confiança e o conforto que traz ao nosso coração, dada exatamente aqui a essa urgência que temos nós. Por que pais presbiterianos batizam os filhos? Respondam. Primeiro, porque eles têm fé. Segundo, porque eles amam seus filhos. Agora, pouco tempo atrás, eu comentava uma ilustração que já disse aos irmãos, que foi dita por um pastor, conhecido amigo meu, que numa mesa conversávamos e ele disse o seguinte, falando para pais, ele disse o seguinte: se você soubesse que o seu filho, aos 15 anos de idade, ou filha, iria sofrer um afogamento, o que você faria? Qual a primeira coisa que você faria? Pense um pouco. Se o seu filho, sua filha, aos 15 anos, se você tivesse essa, digamos, clara consciência de que sofreria, certeza de que sofreria um afogamento nessa idade, o que você faria? Resposta óbvia. Eu matricularia numa escola de natação hoje à noite, domingo. Se a escola tivesse fechada, eu abriria. Porque eu quero sim que quando esse afogamento acontecer lá no futuro, no mínimo, ela saiba nadar. O afogamento acontecerá. O afogamento tem acontecido. É por isso que eu preciso do batismo. Para que naquele dia, o meu filho saiba enfrentar o perigo e o vença com fé no Senhor Jesus. Batismo é esse símbolo, é esse selo, é a aliança no nosso dedo de que promessas foram feitas. Deus irá cumpri-la. Eu espero, meu irmão, que você entenda, todos nós temos que cumprir a nossa promessa. Se você ainda tem filhos pequenos, se lembre das promessas que fez. Se precisar de ajuda, fale comigo, com o Igor, a gente empresta inclusive o que a gente chama de manual de culto. Lá tem todas as perguntas e todas as promessas que fazemos. Se você
já tem filhos adultos que não dependem mais de você. Eu sei, você não vai chamá-lo para ler a Bíblia com ele, não depende de você, depende dele. Você não vai chamá-lo mais para orar com ele depende dele, não de você. Mas assim, a clara possibilidade de você orar por ele e pedir a Deus que no momento de perigo, de risco, seja da sua fé, seja da sua vida, que Deus se lembre de você e da sua aliança, como ele se lembrou de Abraão e se lembrou de Davi. Que por amor a você, ele poupe e guarde os seus filhos. Eu espero que isso seja claro diante de todos nós. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. A nossa equipe vai nos conduzir em mais um cântico e logo após nós vamos orar e bendizer ao nome do Senhor.